Olá, meu amigo e minha amiga. É muito bom ter você ali do outro lado para mais uma reflexão bíblica. E sabe, eu hoje quero refletir com você num dos textos incríveis da Bíblia. E eu estou aqui a me referir ao texto de Salmos, Salmos 37, verso 5. Salmos 37, verso 5. E sabe, Salmos 37, verso 5 é um texto incrível. Veja que o texto bíblico diz o seguinte, Salmos 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Este, na verdade, é um salmo de consolo, é um salmo de conforto, é um salmo de esperança. Este é um salmo de motivação para o cristão que possivelmente está andando cabisbaixo por conta de uma situação que acabou exatamente lhe tirando a paz. E este salmo, indubitavelmente, foi escrito por Davi. E Davi escreveu este salmo no momento em que ele exatamente estava passando por situações difíceis, situações obscuras. Na verdade, desde que o pecado entrou no mundo, todo servo do Senhor, todo filho de Deus, está sujeito a passar por certas situações que podem exatamente o tirar a paz. Situações de dificuldade, onde às vezes o cristão, o ser humano, vai olhar no céu e até pensar que Deus não está agindo em seu favor. Portanto, estes salmos aqui, Davi, quando escreveu, Davi estava passando por momentos altos e baixos e, mesmo assim, ele tinha confiança na pessoa do eterno e incomparável Deus. E é interessante que aqui Davi vai falando, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Davi passou por perseguições, Davi passou por conflitos, Davi passou por situações que estava exatamente por cair no precipício da morte. E ele tinha a certeza que Deus estava com ele em todas as circunstâncias, em todos os momentos. E ele vai dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Sabe, às vezes você está passando, quem sabe, por uma situação de doença. E aqui a palavra caminho, é interessante que este caminho pode ser quaisquer dificuldade da vida que o ser humano pode atravessar. O caminho aqui pode ser qualquer conflito, qualquer problema, qualquer situação que traz dor, traz aflição. Qual é o seu caminho? Você que está exatamente assistindo este vídeo. Qual é o caminho que você está carregando? Você que está ouvindo esse vídeo. Provavelmente o seu caminho não seja doença, provavelmente o seu caminho seja uma dor que não está exatamente parando, faz você chorar. Talvez o seu caminho é um problema que você está passando na família. Provavelmente o seu caminho é um problema que você está enfrentando na escola ou possivelmente lá no trabalho. Qual é o caminho que você está carregando e que não está sendo fácil para você? Sabe, não importa qual seja o caminho que você está carregando ou o caminho que você está vivendo na sua vida, o mais importante é que este caminho precisa e deve ser entregue nas mãos de Deus. Por isso que Davi exatamente disse, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas ele não para por ali. Ele continua dizendo, confia nele. Então, primeiro entrega o teu caminho nas mãos do Senhor. O caminho pode ser qualquer tipo de situação da vida.
que está sendo ruim para você, qualquer tipo de problema da vida. Mas também Davi vai dizendo, não só entrega o teu caminho ao Senhor, mas também vai dizendo, confia nele. Confia nele. Por que nós precisamos confiar em Deus? Porque a confiança é uma das características fundamentais da vida de um cristão. E a confiança em Deus é exatamente um elemento fundamental para termos uma vida cristã vitoriosa diante dos obstáculos, das provações da vida, diante de qualquer situação drástica, qualquer catástrofe, qualquer situação terrível. E um dos filhos, exatamente, de Davi, e eu quero aqui exatamente me referir do filho Salomão. Salomão escreveu no livro posterior ao livro de Salmos, que é o livro de Provérbios. Salomão, que foi filho de Davi, escreveu Provérbios lá por volta dos anos 969, aproximadamente antes de Cristo. No entanto, quando ele escreve no período 969, aproximadamente antes de Cristo, ou antes de Cristo aproximadamente, respectivamente, na verdade, ele escreve no capítulo 3, verso 5 de Provérbios, vai dizendo, Provérbios capítulo 3, verso 5, vai dizendo, entrega o teu coração exatamente a Deus. Confia em Deus de todo o teu coração. O texto bíblico vai dizendo assim, obviamente. Não te apegues no teu próprio entendimento, ou não te apoies na tua própria inteligência, como pode-se ver em algumas outras versões. Então, o texto bíblico confia no Senhor Deus de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. E a versão exatamente Almeida Revista Atualizada, segunda edição, onde vai aparecer a expressão não te estribes no teu próprio entendimento, o termo estribes, a expressão estribes no teu próprio entendimento, significa não te apegues no teu próprio entendimento. Significa que nós temos que nos apegar em Deus. Nós precisamos nos agarrar nos braços de Cristo pela fé, acreditando de que Ele fará tudo em nosso favor pela confiança que nós temos nele. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. Nós não precisamos desconfiar dele, porque o texto bíblico é muito claro. Confia nele. Salmos 37, verso 5, estou voltando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não diz desconfia dele, mas sim diz confia nele. Confia nele. Quando nós confiamos em Deus, nós temos toda a possibilidade de termos sucesso, de termos êxito, de prosperarmos em certas situações da vida, ou se não em todas as situações da vida, tudo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a perspectiva de Deus para com a nossa vida. E o texto bíblico também não para por aí, mas vai dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o que ele de fato fará? Ele abrirá as janelas do céu e derramará bênçãos sem medida a nós. Isso de acordo com o que nós podemos compreender do ponto de vista bíblico, em especial a Malaquias capítulo 3, verso 10 a 11, e inclusive nós podemos ter essa compreensão pelo fato de que Deus é um Deus de amor e Ele está disposto em ajudar-nos em todas as situações da vida, mais do que qualquer pai terrenal ajudar o seu próprio filho diante de qualquer situação de tormenta da vida. Então, confia nele e o mais ele fará. O que o mais ele fará? Deus exatamente realizará milagres extraordinários em sua vida. Por isso que tudo isso nós precisamos fazer
através do elemento, precisamos fazer através da oração. Porque Jesus disse em Mateus 21, verso 22, tudo quanto você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Repito, tudo o que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Acho que você não entendeu o texto bíblico. Eu vou repetir. Tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Agora eu chamo aqui a sua atenção. O texto bíblico diz tudo que você pedir em oração. O texto bíblico usa exatamente a palavra, o termo tudo. O texto bíblico não diz algumas coisas que você pedir em oração. Se você crer, você vai receber. Mas o texto bíblico de Mateus 21, verso 22, o próprio Senhor da história, o próprio Senhor Jesus, disse tudo que você pedir em oração. Se você crer, você vai receber. Então, você e eu precisamos exatamente pedir que Ele faça alguma coisa em nosso favor, pedirmos em oração. E nós realmente precisamos pedir, porque Jesus também falou em João capítulo 14, verso 13 a 14. Repito, João capítulo 14, verso 13 a 14. Jesus também falou de que nós precisamos pedir para que o seu nome seja glorificado no Pai. Claro que estas palavras, primeiramente, Jesus, dentro do contexto, fala para os discípulos, mas para uma aplicação a nós que vivemos hoje, claro que podemos fazer uma aplicação em nossa vida. Então, devemos pedir para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado no Pai. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Até a próxima. Tchau.